Olá, brava gente brasileira, tudo bem com vocês? Eu sou Domingos Leão e vou te passar algumas dicas sobre como fazer gestão com a palma da mão. Num dia desse eu estava lendo um livro e de repente me deu assim um insight, tipo o professor Pardal, sabe? Aquela luzinha que acende assim na cabeça. E nesse livro o autor falava sobre a mão, sobre os dedos da mão. E aí eu pensei, puxa vida, bem que a gente poderia usar o mesmo tipo de ideia para, no caso, nós com os cinco dedos no mínimo, o anelar, o médio, o indicador e o polegar, dá para a gente fazer um comparativo e auxiliar as empresas quando se trata em gestão, né? Então foi por isso que eu criei essa pequena ferramenta aí e pode ser de grande auxílio se você colocar na sua empresa ou até mesmo pessoalmente na sua vida diária, no seu cotidiano, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre os dedos da mão em termos de gestão empresarial. Então vamos lá, vamos começar falando sobre o dedo mínimo. Quais são as mínimas coisas que nós precisamos fazer para que possamos ter uma vida de sucesso, para que nós possamos ter uma empresa de sucesso? A primeira das coisas que a gente poderia falar seria ter direção. Quando a gente fala de empresa, a gente fala de diretrizes organizacionais, ou seja, para que a sua empresa existe? Qual é o propósito da sua empresa existir? Isso a gente chama de missão, né? Muitos pensam que o propósito da empresa é ganhar dinheiro, enfim, ganhar dinheiro não é o propósito da empresa. O ganhar dinheiro é a consequência de um propósito que se define, que se quer ter na vida, né? Aliás, existem muitas pessoas que possuem o que a gente chama de olho de Mônica, né? Não podem ver uma empresa fazer sucesso, que aí de repente tentam copiar aquele tipo de sucesso e aí dão com os burros na água, né? Então a primeira coisa é definirmos qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão. Em segundo lugar, aonde nós pretendemos chegar? Em que situação se quer chegar, né? A gente, quando é criança, os nossos pais perguntam o que você vai ser quando crescer? Ah, eu quero ser médico, eu quero ser doutor, eu quero ser advogado, enfim. E dentro da empresa, onde é que a gente pretende chegar? A gente vê muitas empresas dizendo, eu quero ser a melhor nisso, eu quero ser... A gente precisa ter um sonho e a gente precisa perseguir esse sonho, perseguir esse objetivo. Para que isso possa ser feito, nós precisamos definir alguns conceitos, algumas atitudes, alguns comportamentos que são, digamos assim, o alicerce para que nós possamos realizar toda essa nossa missão para o atingimento dos da nossa missão. Isso a gente chama de valores, né? Um conjunto de comportamentos, de resultados que precisam estar presentes na vida do empresário, na vida dos colaboradores, nas relações com os fornecedores de uma forma geral. Primeira coisa, então, possuir direcionamento. Segunda coisa é a questão da cultura, né? Hoje é uma coisa muito importante quando a gente trata das práticas, dos comportamentos. Por exemplo, sua empresa, quando ela vai contratar, ela possui algumas regras que a sociedade não aceita, tipo assim, o uso de menores. Por exemplo, se você tem uma panificadora, você vai utilizar madeira de procedência duvidosa, enfim, existem valores que a sociedade procura e isso tem que estar inserido na cultura da sociedade. Existem vários elementos dessa cultura que precisam ser conhecidos. Então, esses valores, como é que a empresa comunica para a sociedade esses valores, quais são as normas, quando se vai contratar algum colaborador e a empresa não define bem essa cultura ou em que situação a comunidade onde aquela empresa conhece, quais são os benefícios de se ter uma cultura organizacional implementada. Então, isso tem a ver com retenção de talentos, tem a ver com desenvolvimento de colaboradores, agilidade na realização de todos os processos. E aí existe uma série de culturas, tem cultura de poder, cultura de tarefa, cultura de pessoas, cultura de papéis, enfim. E o último ponto desse tripé das mínimas coisas, nós falamos da direção, da cultura, a última coisa é a padronização, ou seja, manter padrão naquilo que se faz.
Isso a gente chama de gestão de processo. Como é que as tarefas são executadas dentro da organização? É na base do cada um faz o que der, da forma que achar melhor, ou existe um padrão de tal forma que, por exemplo, certa feita eu ia numa padaria, eu fui numa padaria, de manhã um pão delicioso. Quando voltei na parte da tarde já era um pão diferente. Eu falei, puxa vida, mas como é que pode? E aí eu verifiquei que eram dois padeiros, um num turno e outro no outro turno, mas eles não seguiam um padrão. Cada um fazia um pão da sua forma. E isso traz consequências para o cliente. Afinal de contas, a empresa existe para atender a necessidade do cliente. Então é preciso que as pessoas, os empresários, os colaboradores tenham em mente a consciência de que precisam fazer as coisas de uma forma padronizada e até na nossa vida particular. Né? Então, 3 pontos mínimos para o início da gestão na palma da mão. Primeiro lugar, direção. Segundo lugar, cultura. Terceiro lugar, padrão. Na próxima semana nós vamos falar sobre um segundo dos dedos, que é o dedo anelar. Nós vamos falar sobre parcerias, ok? Muito obrigado.